Olá pessoal, só aqui um segundo, por favor. Quem quiser subir, pedindo para subir. Vamos já arrancar, só mais 30 segundos. Ok, já tenho aqui um pedido, vamos já começar a subir. João, estás por aí? Olá João, boa noite, saudações joaninas. Convidar aqui a malta que queira falar, isto hoje vai ser uma espécie rápido, como sempre, não é? Vamos arrancar. Sporting acaba por empatar 2-2, duas partes completamente diferentes, uma grande primeira parte de Sporting, uma segunda parte pouco conseguida, 2-2 e o quarto lugar está entregue, uma época de facto complicada. João, como é que viste esta partida e se quiseres fazer uma análise, um balanço assim, mais geral da temporada, passo já a bola. Obrigado, Nuno, e obrigado a todos que estão aqui hoje, em especial aos sportingistas que foram ao jogo. Acho que, bem, na verdade, este jogo demonstra aquilo que foi. Acho que muitos vão dizer isso, não é? Demonstra um pouco do que foi a nossa época, muita irregularidade, quase inexplicável como é que se faz uma primeira parte com a qualidade que fizemos e depois como é que se entra na segunda parte para fazer o que nós fizemos. Mas também explica muito o que aconteceu e a começar por aí, que é como é que fizemos jogos tão bons em certas alturas da época para depois fazermos jogos quase em jogos semana a seguir, fazer descer o nível e subir o nível tantas vezes. Isso aconteceu esta época. Há algumas explicações para isso. Falando neste jogo em traços gerais, acho que fizemos uma primeira parte muito forte. Acho que nos falta, claramente, ainda assim, acho que nos falta alguém que mate o jogo, um avançado realmente, ponta de lança como deve ser, para meter as bolas lá dentro que têm que entrar. Faltou-nos hoje, faltou a época toda, acho que toda a gente sabe isso, está o próprio Ruben Amorim aparentemente. Faltou isso. Mas a primeira parte, claramente, muita qualidade, circulação de bola muito forte. Engolimos completamente o meio campo do Benfica, acho que ficou claro, até para o treinador do Benfica na segunda parte, que depois fez o ajuste, que o meio campo do Sporting completamente a dominar o centro do jogo. Depois na segunda parte houve um misto de o ritmo ter baixado, a equipa ter recuado. Parece-me, é claro que não temos banco, mudam-se alguns jogadores e a qualidade desce vertiginosamente, claramente. E depois parece-me que há um erro de leitura do Ruben Amorim. Eu até achei estranho o jornalista do Sport TV nem sequer ter perguntado nada sobre isso. Provavelmente alguém vai perguntar na conferência de imprensa, eu julgo eu, mas gostava de perceber o porquê da decisão de tirar o Marcus Edwards, que na minha opinião fez uma boa primeira parte. Tira-se, mete-se o Paulinho, muda a dinâmica da equipa e quase entregámos o jogo ao Benfica em termos de posse de bola e domínio de jogo. E a partir daí foi só esperar até cometermos os erros que temos cometido, sinceramente. E na minha opinião, os dois gols do Benfica são completamente caricatos. O primeiro, temos o Diomande que acaba albalroado, na jogada anterior está no chão e depois aparecem 2 ou 3 jogadores do Benfica sozinhos, e depois no segundo golo também uma série de ressaltos em que parece que nenhum jogador do Sporting consegue tirar a bola dali. É tal, de certa forma, falta de sorte que acompanha as equipas, não conseguem ter confiança para fazer um jogo completo e uma série de jogos com qualidade como nós não conseguimos fazer este ano, sinceramente, Nuno. Muito bem. Parece que estava aqui a ler aqui alguns comentários, parece que muita gente a concordar com o que estás a dizer, bem, com algumas deficiências, claramente, não é?
E parece que temos que apostar para o ano, claramente no ponta de Sim, mas lança. não chega. Não Aliás, chega, né? eu ia só dizer que sei que já temos aqui mais malta para falar, o Wilson e outros, que vão acrescentar muito mais ao comentário do jogo, mas ia só dizer que achar que vamos resolver os problemas de qualidade que a equipa tem só por contratar uma truta Não para chega. o ataque, se é isso que vai acontecer, porque para mim não é líquido. Acho que é muito alarmante e sei que o João Castro até tinha falado disso a semana, fez um comentário sobre isso esta semana e também foi algo que me alarmou, que é ouvir a direção de Sporting, ou ouvir alguém que coloca informações, digo eu, no recorde, dizer que o Sporting parou tudo para tentar fazer a contratação de um avançado com qualidade. Acho que isso só não chega. E vai ser uma má abordagem à época que vem aí, se acharmos que contratar um avançado de grande nível é a única coisa que temos que fazer. Muito bem, perfeito. Mandei por aí, Obrigado, João. mano. Já volto a Saudações ti. do Vou União a passar todos. então aqui um abraço, João. Sporting 24/7, boa noite. E dar aqui as boas-vindas também ao Pedro Varela, que acabou de entrar. Boa noite também. O Sporting, vamos lá. Em Como é que primeiro, viste esta partida? em primeiro lugar, opá, fiquei extremamente triste com o episódio que aconteceu no início do jogo, ou melhor, antes do início do jogo, o episódio de termos adeptos adversários em locais onde não deveriam estar. Pá, deixou-me extremamente triste e acho que O é. Sporting lançou um comunicado sobre isso, já agora, em que diz que vendeu apenas os 2.500 lugares ao Benfica, portanto esses bilhetes tiveram que vir do outro lado qualquer, não é? Sim, mas é isso, e era um comunicado já estava praticamente feito, que eu já sabia o que é que iria acontecer. Isso está à vista de todos. E acho extremamente lamentável o que aconteceu e acho que tem que haver uma reflexão da direção para que nós não tenhamos que passar esse tipo de vergonhas no nosso clube, porque para mim, em particular, deixa-me extremamente triste e revoltado com isso. Pá, em relação ao jogo, acho que entramos bem no jogo, entramos com vontade, eu vi os jogadores todos com vontade, o Nuno Santos passou aquele tipo de mística que ele tem e garra, passou durante o jogo todo e vi muitos jogadores, como já não vi em certos jogos, como o Pote e até o próprio Trincão, que acabou por fazer o golo. Acho que o Benfica ajustou-se mal no início, ou pelo menos nos primeiros minutos de jogo, até metade da primeira parte. Estava a pressionar muito alto, a deixar muito espaço no meio campo, a deixar-nos sair em transições com muito espaço no meio. Mas o que é de facto é que acho que 2 golos ainda foi curto, podíamos ter feito mais, e acho que lá está, era o que o João disse aqui anteriormente. Acho que o Amorim teve uma abordagem muito má na segunda parte. Acho que o Sporting tinha que continuar a ir para cima, remeteu-se a defender, depois retira ali Edwards. A única coisa que eu possa perceber da decisão dele é que Edwards talvez não estivesse bem fisicamente, porque de resto não vejo qualquer tipo de lógica nessa substituição por Paulinho, ali o Trincão, o Edwards, desculpem. E acho que foi por aí, foi muito por aí que ele começou não vou dizer perder o jogo porque não perdemos, mas a perder o caudal ofensivo, perdemos explosão, não estávamos a aproveitar as transições, que é óbvio que o Benfica ia para cima e nós iríamos ter muito mais espaço para sair em contra-ataque. E tirar ali Edwards, retira profundidade, retira explosão, velocidade, foi muito mal. De resto, pá, deixar aqui notas para um bom jogo de praticamente todos. O Gai fez um grande jogo para mim. O meio campo teve irrepreensível mais uma vez. Até o Franco Israel também teve É bastante seguro, pai. Sim, sim. Pá, eu até meti um tweet agora sobre isso. Pá, claro que para mim fez uma grande exibição porque ele tinha pouco tempo de jogo, teve poucos jogos para se mostrar. E de ser titular num jogo destes, com a exigência que tem, eu acho que teve seguro. E até mostrou um jogo de pés melhor que o Haddad e com mais confiança. A sair atrás quando o Benfica estava a fazer muita pressão. E eu gostei, sinceramente gostei. Uh, é outro jogador para a direção avaliar. E portanto, sim, só destacar aqui e para terminar, que os golos para mim são totalmente erros infantis da nossa parte. Portanto, nós estamos ali sob pressão a defender o Benfica, temos a oportunidade de aliviar a bola e tentamos sair a jogar, pelo menos no primeiro golo que o Atis tenta sair a jogar para o Morita. Isso nunca pode acontecer. Se estamos sob pressão, estamos a ser pressionados, temos que aliviá-lo ao máximo que conseguirmos. E ainda para mais no jogo deste, não pode haver facilitismos.
Pronto, e acho que não temos outro resultado porque lá está, não quisemos e pecámos por isso, mas o ponto positivo disto é que pelo menos eles não festejaram na nossa casa e pronto, saudações de Lamento para todos. Obrigado. Dizer aqui à malta, vou passar aqui a bola primeiro ao Einstein, depois ao Wilson, só dizer aqui à malta que esteja a pedir para subir, que não esteja a subir, para me mandar uma mensagem privada, porque isto aqui os Spaces tem imensos bancos e aparecem-me aqui 2 pedidos, mas não me aparece depois aqui para conseguir subir. Mandem mensagem se virem que estão há muito tempo à espera para subir e não conseguem. Dizer também, eu não consigo ver muitos tweets porque estou a ser inundado por tweets de benfiquistas. Estou um bocado chateado aqui, acontece. Muito bem, vamos lá então. Lansden. Boas, boa noite a todos. Boas, vamos lá. Como é que achaste a partida e se queres fazer um balanço ainda superficial da época, porque depois vamos fazer um Spaces com certeza de balanço da época. Epá, olha, o mais me custa é saber que o Sporting tem 45 minutos daqueles no tanque e só funciona de vez em quando. Epá, é o que mais me custa. Isto dizer do Amorim é assim, ele já atacou a época da maneira que atacou. Ele atacou a época, uma Champions, uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga, um campeonato só com ponta de lança. Portanto, o problema já não é de agora. Este tipo de decisão do Amorim já não é de agora. Epá, mas faz uma confusão, mano. Esta substituição, tirar, pôr o Mateus Reis na ala, quando o Nuno Santos já estava a fazer um bom jogo, tirar o Morita e pôr o Dário Açuga ali, ele está à espera do quê? O puto é um puto que tem qualidade. Mas pôr num jogo destes, em que o Benfica claramente vai ter que subir, e subiu bem na segunda parte, pôr o puto sozinho ali com o Garte, não faz sentido. Eu preferia 1000 vezes que ele realmente tirasse o trincão, mas pusesse o Dário Açuga ali a fechar com os três, Morita e o Ugarte, e deixar o Pote e o Paulinho lá à frente e manter a estrutura da equipa, do que estar a tirar o Morita, meter depois um puto lá, que é difícil, que o Benfica ia subir. Desculpa estar-te a interromper só, eu estava no estádio, deixa-me só deixar esta nota, o Morita estava cansado e pediu para sair, e tanto ele como o Nuno Santos, quando passaram na saída, depois da substituição, estavam completamente esgotados, portanto, acho que também pode ter um bocadinho a ver com a frescura física. Então, João, olha, obrigado, não sabia disso, mas então fazemos assim, então recuamos o Pote e metemos lá o Dário Açuga. Não, para mim o problema ali foi o meio campo, porque na segunda parte eles estavam a subir muito, e até concordo contigo que foi realmente um jogo uma primeira parte super, mesmo de alta intensidade, mas tem que ser o Amorim, tem que ter essas soluções no meio campo. Ele não pode estar a pôr o puto sozinho ali, porque era praticamente impossível. O Benfica tem uma boa equipa e sobe bem, mas o que mais me custa é saber que o Sporting tem esta qualidade, consegue ter estes 45 minutos, e não foi só aqui, não foi só neste jogo, teve outros jogos em que também fez o mesmo. Acho que o puto Franco Israel teve muito bem. Eu até cheguei a escrever que me fez lembrar o jogo contra o Tottenham, porque o Sporting jogou muito a partir de trás, e aquilo até me dava um ataque de coração cada vez que via eles a jogar. Mas é confuso, e para o ano podem buscar as trutas que quiserem buscar, mas se não organizarem taticamente o Sporting, não vale a pena, porque o Sporting é assim, eu gosto do Ruben Amorim, eu quero a melhor para o Ruben Amorim, o Sporting para mim é uma paixão. Agora, ver este tipo de situações não faz sentido, para mim não faz sentido. O Ruben Amorim tem que ter capacidade para ler o jogo, tem que ter capacidade de organizar o jogo, e não o faz, e não é a primeira vez que não o faz, e custa muito dizer isto, mas duvido que para a próxima época seja qualquer coisa diferente. Nós falámos também algumas vezes de o problema afinal não estava lá à frente, o problema estava lá atrás. Quantas vezes é que nós não mudamos a defesa? É todos os jogos nós estamos a mudar o trio defensivo, é todos os jogos, a primeira substituição que nós fazemos é substituir um defesa central por outro defesa central. É um grupo de amigos que está ali e que é assim, olha, eu não jogo os 45 minutos, mas vou jogar 10 minutos hoje, mas no próximo jogo já vou entrar a titular. Tenho que jogar os melhores. Não é uma... Não estou a... É assim, eles hoje estiveram todos bem. Diomandé foi excelente, Coates, houve ali uma ou duas que ele enterrou. O Inácio teve bem, o problema hoje acho que não teve por aí. Também acho que o segundo gol do Benfica, para mim, no momento do cruzamento, há uma mostração ao Coates,
e ele estava fora de jogo. Para mim, posso estar errado, não sei, mas tudo bem. Mas a realidade é esta, é que nós temos que pôr em campo os que estão melhores. Não é um grupo de amigos que nós que tem sido tem sido as últimas épocas do Mourinho, tem sido um grupo de amigos que vai lá e que vai rodando. Tem que ser os Vai melhores. concluindo, Lions, por favor, temos muita gente, vai concluindo se puderes. Pronto, tudo bem. Olha, obrigadão, boa noite a todos. Um abraço, Lions, obrigado. Desculpem lá, pessoal, mas hoje quero de facto fazer uma coisa mais rápida e temos aqui muita gente. Tem que ser assim. Wilson e depois, indo aqui a ordem, Wilson Vasco. Wilson. Ora, boa noite a todos. Nuno e aos restantes sportinguistas. Epá, eu quero fazer aqui uma análise muito breve ao jogo, também para deixar o resto da malta falar. Mas este tipo de jogos, nós não nos podemos esquecer de uma coisa. Do outro lado também está uma boa equipa. Estamos aqui, eu já ouvi algumas opiniões, respeito às opiniões de toda a gente. E também não nos podemos, mas também não nos podemos esquecer, antes de criticarmos as opções de Ruben Amorim, não nos podemos esquecer que do outro lado também está um treinador que também leu o jogo e que também percebeu aquilo que fez mal na sua abordagem ao jogo. O Benfica acho que aborda mal o jogo, o 11 que o Benfica entra em campo facilitou-nos um pouco a vida. Também é verdade que a entrada do Sporting tem muito mérito, muita intensidade de jogo, pressão alta, a fechar bem os espaços, a ser muito rápido sobre a bola. Naquilo que era o seu primeiro momento de pressão, o Benfica nunca soube lidar com isso. Na primeira parte temos duas oportunidades de gol, uma do Pote, que é flagrante, e outra do Jogai, que não conseguimos concretizar. Uma delas, na do Jogai, é por mérito de uma grande defesa do Odisseias, mas a primeira parte que o Sporting fez era mais do que suficiente para irmos para o intervalo a vencer por 4-0. Acho que todos tiveram, a equipa de uma forma geral, toda ela teve bem. Não concordo quando dizem, se calhar vocês podem dizer que até sou eu que estou a embirrar, mas mais um jogo em que Marcos Edwards foi um jogador que sistematicamente perdeu a bola, tomou mais decisões, não teve capacidade para acompanhar as subidas de Grimaldo, raramente conseguiu acompanhar as subidas de Grimaldo, e onde o Benfica na primeira parte acabou por criar ainda algum perigo, não de substancial, mas alguma coisa, foi exatamente pelo lado de Marcos Edwards. Eu acho que o que muda o jogo ao intervalo, mais do que essa substituição do Edwards pelo Paulinho, que eu acho que até era foi uma boa substituição para termos uma referência ofensiva, para segurar a bola de costas, para conseguirmos subir mais um pouco a equipa. Acho que é essa a ideia do Amorim, com a entrada do Paulinho no lugar do Edwards, até porque o Edwards não estava a fazer um jogo nada de especial. Já ouvi aqui que é um jogador forte e rápido naquilo que é o momento de transição, não o vi a fazer uma única aceleração nesse momento, mas pronto, será sou eu que embirro demasiado com o jogador, e eu concordo em absoluto com o Amorim com essa alteração. O que eu acho que o Sporting e que o Amorim não foram capazes de fazer foi lidar com a entrada do Alexander Bá no corredor direito e a passagem de Orsnes numa fase inicial mais subido no corredor direito, ali em apoio ao Bá, e depois já na parte final do jogo no corredor central. Acho que essa foi a incapacidade do Sporting. Não soube lidar com o Alexander Bá e depois quando o Neres, quando o Orsnes passa para dentro e o Neres vem para o corredor direito, foi então um cataclismo. A entrada do Mateus Reis tentou tamponar ali um pouco, porque o Nuno Santos estava um bocado desgastado e com algumas dificuldades em fechar aquele espaço. Acho que podíamos tê-lo feito melhor, faltou-nos energia, se calhar muito por culpa daquilo que fizemos na primeira parte, mas este jogo é no fundo um reflexo daquilo que foi a época do Sporting. Oportunidades de gol claras, até mesmo na segunda parte, temos uma do Morita, temos uma do Paulinho, podíamos ter feito perfeitamente gol, mas no futebol não há segredos, há que concretizar, há que ser eficaz, e este jogo foi um retrato daquilo que foi o Sporting a época toda, com N oportunidades de gol em N jogos em que podíamos ter feito e não fizemos, muitas vezes a fazer uma grande primeira parte e outras vezes a fazer uma segunda parte horrível, e outras vezes a fazer uma primeira parte horrível e outras uma grande segunda parte. Portanto, uma equipa inconstante, uma equipa pouco consistente, digamos assim. Acho que o Sporting tem que procurar exatamente essa consistência. Individualmente, continuo a achar que Diamandé comete muitos erros posicionais e não só. Tem que melhorar principalmente o seu jogo posicional, mas mesmo do ponto de vista técnico, em alguns momentos tem que perceber que não pode tanto adornar e tem que ser um bocadinho mais simples nos seus processos. Bellerin foi uma contratação completamente fracassada, não resultou. Jogai nesta reta de final de época até nos tem surpreendido, porque foi tão mau o seu início de época que neste final até nos está a surpreender, mas não é suficiente.
Portanto, quando se fala que o Sporting precisa de um ponta de lança, é verdade, mas também precisa de um ala, também precisa de dois extremos com outra qualidade, com outra velocidade, com outra intensidade, com outra capacidade de fazer chegar a equipa ao último terço, e depois precisamos de um jogador cerebral. Precisamos de jogador que hoje não tivemos na equipa do Sporting, que é um jogador que nos acalma os ritmos de jogo, que nos faça saber ter a bola, que nos faça saber controlar o jogo. E não temos esse jogador no nosso plantel. Portanto, acho que é fundamental segurar Morita e Ugarte. Isso para mim, se eu fosse o Ruben Amorim, se estivesse no lugar dele, era algo que eu dizia, ou eles ficam ou vão-me embora, porque eles têm que ficar. Nós sabemos que já há forças do empresário e afins para o Ugarte sair, e se calhar até para o próprio Morita, mas o Ruben Amorim, na minha ótica, tem de fazer tudo, de tudo para os segurar. Ainda hoje foram os dois melhores jogadores do Sporting em campo. E é fundamental para o Sporting segurar estes dois jogadores. E depois de segurar estes dois jogadores, ter um jogador cerebral, um jogador que seja capaz de congelar a bola, de segurar a bola, ter um ala direito e talvez um ala esquerdo que também nos faça a diferença, um bom extremo e um bom ponta de lança. Um ponta de lança que faça golos. Acima de tudo, aquele tipo de ponta de lança, tipo Petar Musa, aqui entra e que invariavelmente aparece para fazer gols. Acho que é o que o Sporting precisa, acho que é o que nos está a fazer falta. Espero que a próxima época seja melhor que esta, porque esta foi um desastre autêntico a todos os níveis, não só na equipa principal. Valha-nos o futsal, e esperemos ser campeões no futsal, e uma outra modalidade também possamos consegui-lo, porque as coisas estão difíceis para os lados da Academia de Alcochete, tanto no futebol profissional como no futebol de formação. Aproveito para dizer que se há sportinguistas que estão chateados, tristes com o rumo das coisas, eu nunca serei um fator de desunião, de crítica só por crítica. Serei sempre um sportinguista que pretende estar sempre ao lado de todos os sportinguistas. Se alguém não está feliz, que se chegue à frente, que faça listas, que tente dar um rumo diferente ao Sporting, mas acho que já disse isto na última vez que intervi aqui. O que o Sporting precisa neste momento é aquilo que o seu presidente prometeu em campanha eleitoral, é a união. E enquanto o Sporting não for um clube unido, vamos continuar a passar por isso. Hoje é culpa do presidente, porque ele é que é o responsável, atenção, mas hoje foi um bom reflexo de que o Sporting não está unido. Sócios que cedem os seus cartões de sócios para adeptos do nosso maior rival terem acesso às bancadas do nosso estádio, as zonas que não podiam estar. Alguns até se calhar devem ter cedido gameboxes. É triste, é lamentável e denota bem a falta de união que existe no mundo sportinguista. Isto não é o Sporting que eu aprendi e que eu quero amar e que eu amo. Portanto, é por aí que temos que mudar. Uma boa noite a todos e espero. Um abraço, Wilson, obrigado. Um abraço. Obrigado, Wilson. Vamos então aqui avançar. Como alguém dizia aqui, é mais fácil entrar na central com a camisola do Benfica do que com uma camisola do Jovelão. Muito bem, Vasco Turmeiro, boa noite, saudações bem-vindas. Dás-te os parabéns também por o teu Sporting Clube de Farense subiu, parabéns também por isso. E como é que viste esta partida e uma análise rápida, se quiseres, à temporada? Vou começar pelas palavras do Wilson. Eu, por razões profissionais, era impossível hoje ir a Lisboa e pouca vontade também tinha. Mas, como tu disseste muito bem, já andamos aqui há uns anos a ver os adeptos do Sporting, não estou a falar de claques, adeptos do Sporting, com adereços referentes a claques, e é fácil, eu tenho, o filho também tem, a serem impedidos de entrar no estádio, e aquilo que hoje se passou em Alvalade, para além da vergonha de quem se deu as suas gamebox e fez o que fez, mas isso cada um tem a sua consciência, ou não, mas é impossível permitir, porque assim, nós não temos bilhetes para ir ao Dragão, ou ao Dragão Caixa, ou ao pré-fabricado do Carnide e por aí fora. Passamos a vida nisto. E eles vêm à nossa casa e fazem rigorosamente tudo o que querem. Quando somos nós, dizemos que é a polícia. Quando são eles, é outra vez a polícia. Portanto, a polícia pode, a polícia não pode. E nós passamos sempre em branco e fazemos uns comunicados muito bonitos que não servem de nada, mas não deixou de ser uma vergonha aquilo que se passou hoje em Alvalade, com adeptos vestidos de encarnado, estavam no seu direito, nas centrais, nos camarotes, em tudo o que era local visível. Essa é a primeira. Em relação ao jogo, é o sinal da época. O Lions Den escreveu muito bem no Twitter. A primeira parte é o que poderia ter sido, a segunda parte foi aquilo que foi.
Falámos aqui já muitas vezes e que se escreve por todo lado e mais algum. É uma época mal preparada, é um plantel de baixa qualidade, é a inexistência de um ponta de lança, são jogadores que não têm o mínimo estofo nesta letra para jogar no Sporting. E eu fazia aqui só um contraponto, agarrando no nosso futsal e agarrando no nosso ano do título, que já parece tão longínquo. É somarmos o número de jogadores portugueses e o número de jogadores da formação que este ano tiveram a oportunidade de jogar no Sporting com minutos a sério, face ao que se passa, por exemplo, no futsal e face ao que se passou no ano do título. É impensável, continuo a dizer, já o disse várias vezes, ir buscar só Tiris da vida ou Artures da vida e pagar o que se paga de passe de jogador, mais de comissões, mais do rei que seja, que o Jorge Mendes e os amigos pretendam, e continuarmos a ter jogadores. Eu não acho que a formação esteja assim tão mal, os resultados são maus, mas há de facto bons jogadores na formação. Há bons jogadores do Sub-23, há bons jogadores do Sub-19, há bons jogadores do Sub-17. E se calhar muito mais facilmente que jogaria o Mateus Fernandes do que jogam alguns dos coxos que por lá andam, ou mais facilmente, em vez de ir buscar e pagar um Bellerin, se podia chamar um dos laterais que andam a jogar e que são formados no Sporting e que hoje de certeza sentiriam muito mais a camisola. Em relação ao jogo em si, a segunda parte foi um total equívoco. Eu não concordo com o que o Wilson disse. Foi um erro estratégico ter mudado o sistema de jogo que estava a confundir o Benfica, independentemente do mérito do Benfica, que tem boa equipe, e do seu treinador que ajustou as peças, mas nós desajustámos as nossas. Nós metemos um pino na frente, um pino que na oportunidade que teve para fazer gol, que era mais do que claro, obviamente não fez, é normal. E depois pomos aquele rapazinho que veio do Estoril, que é muito esforçado, marcou um gol contra o Tottenham e portanto marcou o gol da vida dele. E pouco mais do que isso, e não reforçámos o que devíamos ter feito, que era o meio campo. Quando entrou o Dário, foi já quando os outros estavam a morrer, e demos o jogo a eles. E a nossa defesa, mais uma vez, seja o Diomandé, seja o Gonçalo nos passos errados, seja o Coates na falta de pernas, que já é notória, falhou, ou seja, não ajudou nada a aguentar aquilo. O meio campo aguentou o que podia, o Garte fez mais uma vez um grande jogo. O Trincão teve bastante bem e o Franco Israel foi a confirmação de uma agradável surpresa, porque o jogador com tão poucos minutos que joga com tanta segurança e tão bem com os pés, se calhar merecia um bocadinho mais de oportunidades. Agora voltamos à mesma, vamos ver, temos mais um jogo, vamos ter que capturar o Carni durante 2 meses e vamos ver o que é que vai ser a próxima época, a preparação da próxima época, porque o ritmo que tivemos nesta última, eu não auguro coisas boas, porque os sinais são francamente negativos e não é por se ficar para fora dizer que vamos buscar a truta que o treinador quer desde o início do ano, vai solucionar os problemas, não vai. É muito mais profundo do que isso, mas cá estaremos sempre do lado do grande Sporting para o apoiar. Saudações meninas. Obrigado, Vasco. Vamos então avançar aqui já com o Pedro Varela, só para vos dizer aqui a ordem que estamos então. Pedro Varela, Sebastião Trigoso, Gonçalo Luís Luís Ornelas, só para estarem preparados. Pedro Varela, boa noite, saudações meninas, caro amigo. O que é que queres acrescentar? Deixa eu ligar o microfone, Pedro Varela. Não consegue ligar o microfone. Queres sair e voltar a entrar? Eu vou dar aqui. Já estamos a ouvir, já estamos a ouvir. Esta merda desta aplicação do Twitter é pior que o Sporting na segunda parte. É só bugs isto, é uma porcaria. É só bugs, e não se pode dizer que é culpa do Elon Musk, isto já era antes de lá estar. Já era. Dito. Acho que isto nasceu sempre com bugs e nunca mexeu. Mas não melhorou, não melhorou. Não melhorou, não melhorou. Ele lá de inventar aqui qualquer coisa para dar dinheiro e depois isto melhora. Exatamente. Vamos lá então, o que é que achaste da Eu não vou falar do jogo, porque acho que já toda a gente disse aqui algumas coisas. Eu concordo com uma parte que o Wilson disse, que acho que é muito importante. Do outro lado está uma equipa e está um treinador que acabou por fazer uma leitura. O Sporting também dificilmente conseguiria jogar na segunda parte, como jogou se calhar na primeira, mas estes apagões foram constantes ao longo da temporada. O Sporting... convém recordar que o Sporting tem uma das piores primeiras voltas da sua história.
faz apenas 32 pontos e tem 5 derrotas. Foi aí que ficou afastado praticamente de tudo. À 7ª jornada já estava afastado do campeonato, como eu escrevi no Twitter, e tanta gente na altura achou que era uma estupidez, mas como é óbvio confirmou-se, porque estava mais cá à vista, que a má preparação da época, e havemos de fazer o balanço, mas obviamente há 2 culpados, Ruben Amorim. E num campeonato que se perde tão poucos pontos com os pequenos, na realidade. Claro, e mesmo na segunda volta, hoje poderíamos ter feito, se ganhássemos ao Benfica, tínhamos feito 41 pontos, e era a segunda equipa a fazer mais pontos na segunda volta. O Porto tinha 43 neste momento, o Benfica só fazia 39, e o Braga fez 35 até agora nesta segunda volta. Significa que agora o Benfica fez mais do que nós, já fez 40, nós fizemos 39, apesar de ser nada mal na segunda volta, e o Porto 43. Agora, a primeira volta é absolutamente miserável, fizemos 32, menos 8 com o Braga. E os culpados, obviamente, desta temporada e do reflexo do que acabamos por ver hoje em Alvalade, das oportunidades perdidas, das meias partes jogadas, obviamente é Ruben Amorim e a direção, obviamente, por tudo aquilo que é mal preparado pela época. Da mesma forma, quando são campeões, os méritos são para todos. Aqui neste caso, obviamente, não há dúvidas nenhumas. E aqueles 86% que na terça-feira votaram pelo aumento do limite das assistências, dos seus vencimentos, que ainda não foi concretizado, é preciso que a direção aceite, e esses 86% foram apenas e só a direção do Sporting, que nem passou pela AG do clube, passou apenas por uma decisão deles enquanto acionista maioritário do clube, e que tiveram a lata de dizer que bateram recordes de assistência, a segunda melhor temporada, sempre, obviamente em termos financeiros, e volta e meia, será que isso vai acontecer no relatório de contas anual? Lá vem outra vez com a lenga-lenga dos valores faturados em termos de bilhetes, com os aumentos dos bilhetes e das gamebox, e se calhar provavelmente com o aumento também dos camarotes e da utilização dos camarotes. Dizer que o Sporting fez 23 jogos em Alvalade. Desses 23 jogos, campeonato, Liga dos Campeões e Liga Europa, não estou a contar com a Taça da Liga nem com a Taça de Portugal. Taça da Liga nem conto, porque não vou falar de competições que são fetiches do Pedro Proença e de andar a mudar todos os anos de modelo à medida do que lhes interessa, e sabe lá Deus o que é que lhes passa na cabeça. Mas fez 23 jogos em Alvalade. Liga, Champions e Liga Europa. O Sporting, na Liga Portuguesa, não teve uma única vez mais de 40 mil pessoas em Alvalade. E, em total, dos 23 jogos, teve apenas por 2 vezes contra o Eintracht e contra a Juventus. Pai, só isto devia de ser um sinal suficiente para aquela gente comer o chapéu e dizer menos parvoíces, como aquelas que andam a dizer. Podem dizer o que quiserem, podem vir com merchandising, podem vir com o que eles quiserem inventar no relatório de contas, até podem ir buscar outra vez Alcochete e podem ir buscar até o Bruno de Carvalho, já estou por tudo, podem ir buscar o que eles quiserem. Não ter olhos na cara e não perceber que o que aconteceu este ano em Alvalade, e agora que acabou podemos dizer isto, o que aconteceu este ano em Alvalade é uma vergonha, e que começou em 2019, quando em Barcelos fomos proibidos de entrar com adereços, seja eles de que for, eu não, mas vi isso. E quando eu vi a direção do Gil Vicente dizer ali na porta do estádio que eram ordens da direção do Sporting que tinham combinado com ele, venham falar do que quiserem, é uma vergonha o que se tem andado a passar em termos de união, de adeptos. Eu quando é para falar dos méritos também falei deles ao longo de várias coisas que foram acontecendo aqui, mas este caso é um caso gritante. Se é isto que eles querem para o Sporting, não contem comigo para esta palhaçada que se anda a passar em Alvalade. Não faz sentido continuarmos. E só estou a referir hoje, o jogo acabou, acho que não vou acrescentar mais nada ao que já foi dito, das várias intervenções, seja do Vasco, seja do Wilson, seja do João, seja do Lions. É apenas porque terminou a temporada, não há mais jogos em Alvalade, vamos ter mais um jogo em Vizela, certamente vão lá estar 100 ou 200 sportinguistas, aqueles do costume, não é? Diria eu, porque é um jogo que já não vai contar para nada, porque hoje acabamos por confirmar esse brilhante 4º lugar e ida à Liga Europa, à fase de grupos, e portanto fica aqui também essa nota para essa miserável, para as miseráveis assistências. E depois, obviamente, acho que já todos falaram nisso, o Wilson reforçou aqui também muito bem, e eu estou a concordar muito com o Wilson, mas a verdade é que ele falou aqui muito bem da questão do mercado, obviamente que não chega a ser um ponta de lança, acho que não há dúvidas nenhumas. É evidente que temos que ir ao médio centro, precisamos de um ala direita, precisamos de um extremo esquerdo, precisamos de um ala esquerdo,
enfim, o João tem falado várias vezes disso no Patreon já há muito tempo, e vou-te dizer que espero com muita curiosidade o que é que vai acontecer nos próximos dias. Se Ruben Amorim efetivamente fica definitivamente e acaba-se com esta história de eventualmente uma saída dele, também não quero acreditar que nesta altura ele queira sair, mas também já estou como há bocado o dizia, quer dizer, é preciso que haja condições, é preciso que deem condições também e que não venham a acontecer as palhaçadas como começou esta temporada. Uma temporada que começa a perder um dos melhores jogadores na véspera de um clássico nunca pode ser uma temporada que vai correr muito bem. Esperar ver o que é que vai acontecer. Se lhe vão dar a preparação e as armas necessárias para Ruben Amorim. Uma das coisas que em janeiro se falamos, até falamos aqui no Space várias vezes, fizemos até um Space sobre isso, a questão de se Ruben Amorim iria modificar em relação ali à questão do ponta de lança, se iria fazer, se era inteligente o suficiente para fazer alguma alteração, aquela teimosia que tanto até discutimos aqui no Space que fizemos. E a certa altura havia uns indicadores que tudo parecia que ele estaria na disposição de efetivamente mudar. Vamos ver o que é que ele agora entende para esta temporada. Mas é uma temporada que vai acabar por ser, eu diria, quase decisiva. Não tem margem para acontecer o que aconteceu esta temporada e por consequência, saindo, obviamente, Ruben Amorim, e já sabemos que nos resultados esportivos cai sempre o treinador primeiro. Mas cai o treinador. Ora, neste caso, cair o treinador para esta direção é quase como cair aquele pilar central que normalmente temos nas casas, nas obras, não é? Aquelas coisas estruturais. Se cair o principal, vai tudo por ali abaixo. E neste caso, o Sporting... Agora, bacana é só dizer que estão aqui a comentar que o Amorim disse no pós-jogo que ficava para o ano. Pois, eu sei. Está bem, o Mateus Nunes também ficava e o Amorim também achava que ele ficava. Eu sei, ele já tinha dito antes e havia ali sinais que tudo... E eu espero mesmo, sinceramente, que fique. E não há nada que até agora, em contrário, que acho que vá sair. Mas a questão é... Só para acrescentar dar necessidade que os árbitros, os comentadores do apito, são unânimes que o segundo gol do Benfica, o Florentino estaria fora de jogo, não é falta, mas que faz com que o Coates não possa, impede o Coates de chegar e deveria ter sido marcado fora de jogo no segundo gol do Benfica. Pois, sim, há aquela questão Marco Pina, Faustino, Duarte Gomes, até agora. Mas está mesmo fora de jogo, é que a imagem em si, não sei se... Pois, uma coisa é ver imagens em que parece que está fora de jogo, outra coisa é se está mesmo em fora de jogo, com as linhas, essa coisa toda, porque eu tenho essa dúvida também. Mas pronto, enfim... enfim, isso, obviamente, se calhar acabaríamos por ganhar o jogo, mas a verdade é que mas não vou estar agora aqui a falar de jogo, a questão do Ruben Amorim acaba por ser importantíssima para a próxima temporada aqui. Se lhe dão as armas, e era como estava trocado do Wilson a dizer, ou há garantias de que há armas suficientes para atacar o título e para fazer, e também para deixar de lado alguma da teimosia dele, porque já deu para perceber, ele já percebeu claramente que não pode continuar a fazer alguns dos erros que cometeu esta temporada. Eu não acho que vá ser possível manter o Ugarte e Morita, acho muito difícil, mas era interessante, se fosse possível, já que somos os recordistas de bilheteiras, os recordistas de tudo e mais alguma coisa, de merchandising, não sei como é, já era interessante bater o pé e não deixar sair o Ugarte e só deixá-lo, efetivamente, se alguém batesse a cláusula de rescisão, são os tais 60 milhões. Porque não adianta muito irmos ao mercado se depois também voltarmos a perder alguns dos melhores elementos. E o ano passado foram logo dois, não é? Foram Palhinha e Mateus Nunes, e como vimos, a recuperação dessas duas saídas foi tenebrosa e diria que só terá acontecido a partir de uma certa altura na segunda volta, e por isso é que nós acabamos por fazer, ainda assim, os tais 39 pontos na segunda volta, os tais menos 4 neste momento com o Porto e menos 1 com o Benfica, menos mal, não, mais ou menos uma segunda volta como seria mais coisa, menos coisa. Tivemos ali um outro jogo que se calhar até podíamos ter feito neste momento, ter 42 pontos e a coisa estava mais ou menos natural. Agora não podemos ter uma primeira volta como aquela que aconteceu, que foi absolutamente catastrófica e que é reflexo de tudo, desde o mau planeamento, desde o facto do Ruben Amorim a certa altura fazer de treinador, de diretor desportivo, de diretor financeiro,
e mais não sei o quê, diretor de comunicação, e portanto, muito curioso, e havemos de falar disso quando fizemos aqui o balanço do Spaces, em relação ao futebol, para ver o que é que vai ser o futuro do Sporting, porque poderemos estar aqui, infelizmente, e eu digo isto sem, apesar de não ter votado Varandas e não morrer de amores por esta direção, mas a verdade é que não fico nada contente que o Sporting tinha que as coisas tenham que correr mal, ou que não quero nada disso, eu gostava que, como sempre, gosto que os mandatos vão até ao fim, desde que as coisas sejam eleitas democraticamente, como normalmente tem acontecido no Sport, mas a verdade é que um projeto em que está sempre praticamente numa pessoa só, se a coisa voltar a correr mal, tem tudo para cair muito rapidamente, e isso é que será o grande problema. Já das modalidades, devemos ter tempo de fazer eu no outro dia falei com o Tiago, e o Tiago há de fazer também connosco no Sporting 160, e havemos de convidá-lo também aqui para vir fazer um resumo das modalidades, mas ainda estão muitas a decorrer, havemos de ter também para falar disso, porque acaba por ser importante, talvez vá tapar aqui um bocadinho o sol com a peneira, se ganharmos um ou outro título, eventualmente futsal, basquetebol, o handball só se acontecer um milagre, o hóquei também não será fácil, mas há muito para falar também das modalidades, e eu nem sei se é verdade o que ainda hoje li, no futsal feminino tiveram que usar meios próprios para ir fazer um jogo, e se isso for verdade, e se confirmar isso, é uma coisa assim tão amadora e tão absolutamente nojenta que nem dá para qualificar, se for verdade, que isso aconteceu mesmo. Mas pronto, olha, não ficam por aqui também, hoje era para ser... Vai gravar com o Casco quer ir dormir, pá. Sim, já sei que o Castro quer ir e eu vou ter que ir gravar o nosso Sporting 160. Um abraço. O gajo está para ali a reclamar, pá. Um abraço. Ele está aziado. Tá. Já lá vou. Vai gravar que o Varela disse. Vamos já. Obrigado, Pedro. Muito bem, pessoal. Eu subi aqui a mais alguma malta. Vamos puxar agora aqui as subidas entretanto, porque temos muita gente, temos 360 e tal pessoas. Mas, epá, hoje é aqui uma coisa rápida. E agora passa aqui ao Sebastião Trigoso. Sebastião. Boa noite. Saudações Como é que lindas. estás? Saudações lindas, bom noite. Vamos já. Pronto, olha, muito rápido. Mais sobre a época e sobre o discurso do Amorim do que propriamente pelo jogo. Estou um bocadinho preocupado porque o discurso do Amorim continua a ser o discurso do mesmo de há 3 anos atrás. Ele acaba o jogo a dizer: temos uma equipa muito jovem, muito pouco experiente, mas isto não é verdade. Olhando para o 11 titular, temos a maior parte dos jogadores até é bastante experiente. Coates, Pote, já foi campeão, aliás, os dois já foram campeões. Edward já não é assim tão novo. Morita e Ugarte também já têm alguma experiência. O Nuno Santos também é experiente. O Inácio até já foi campeão. Portanto, eu não percebo muito bem de onde é que vem esta falta de experiência. Só se ele estiver a falar no banco de um ou outro caso, o Ezugo, ok, mas eu é que escolho entrar. O Paulinho, pronto, podemos gostar ou não gostar, mas não é um jogador pouco experiente. Também foi campeão pelo Sporting. Portanto, este discurso do Amorim de há 3 anos para cá, de falta de experiência, já me começa a irritar, porque já é uma desculpa que já não faz sentido e que me preocupa em relação à próxima época, porque ele vai continuar a dizer o mesmo. Ainda por cima, se agora sair o Guard, que é o que parece que vai acontecer, só de ninguém querer, não é? Vamos buscar alguém e ele vai continuar com este discurso da inexperiência. E de repente há 4 anos e meio do Sporting e parece que ele continua sem inexperiência e que a equipa não está ninguém há 4 anos ou 5 no Sporting. E todo este discurso me começa a revoltar um bocadinho. Não sei quanto a vocês, mas pronto, isto é a minha opinião. E em relação à época, é uma época miserável que, estranhamente, e a meu ver até bem, nós temos, se fosse no tempo de um Melinho Lopes, vamos imaginar, ou de um Betancourt, caiu ao cargo de atividade, mas agora, como nós gostamos do Amorim e achamos que queremos alguma estabilidade, ficamos em 4º lugar e pronto, e para mim até deve ser assim, para termos alguma estabilidade, mas eu estou com medo que o Amorim não corrija os erros no futuro, porque acho que o Paulinho vai continuar, mesmo que nós contratemos um ponta de lança, vai continuar a ser titular absoluto. Um ponta de lança tem 5 gols no campeonato, enfim. O Jogai vai continuar a ser titular, que é, apesar de hoje a primeira parte ter um ou outro lance, mas é, por exemplo, o Bellerin faz uma jogada na segunda parte que o Jogai nunca faria na vida, que
pronto, na ala direita consegue fintar um jogador do Benfica e depois cruza. O Jogai nunca teria esta capacidade de fazer aquilo que ele fez, e é um lateral que, pronto, fez um remate, mas é um lateral que oferece pouco, tanto a nível ofensivo como a nível defensivo, acrescenta pouco, e eu acho que vai continuar a ser titular. E portanto, mesmo que nós fomos sempre pelo ponta de lança, mas eu não acredito, também pela experiência que temos tido nos últimos 3 anos, que o Ruben Amorim deixe de apostar no Paulinho para começar a apostar neste ponto de lança que vem aí. Não me parece. Portanto, deixa-me um bocadinho preocupado em relação à próxima época, também pelas vendas que vamos ter, porque a direção vai vender o Ugarte e vamos ver se não vende mais ninguém, espero que não, mas enfim. E não vejo muito como é que nós queremos o ponto de lança, e bem, só o Amorim é que não via isto, mas não me parece que alguém deixe de ser a aposta para titular. Enfim, não sei, mas duvido. Pelo menos nos últimos 3 anos isso não é a experiência que temos. Então, pronto, e é isso. Estou preocupado com a próxima época. Vamos só jogar a Liga Europa, que é mau para o clube. Portanto, nós fomos campeões e parece que temos vindo a cair. Somos campeões, na segunda época fazemos uma época competitiva, ficamos em segundo lugar. Na terceira época já estamos a ir para a Europa em quarto lugar. Temos vindo a decrescer. E isto deixa-me um bocadinho preocupado. Não sei como é que vocês veem isto, mas parece que fomos campeões e em vez de continuarmos a subir, não. Estamos a descer cada vez mais. E o que me deixa também triste é que nos jogos grandes podíamos ter ganho quase todos. Hoje podíamos ter ganho a Benfica, jogamos melhor que ele também ao parte do tempo. Segunda parte, apesar de tudo, o Paulinho tem hipótese para fazer o 3-1 e não faz. E esta época nós ganhamos ao Tottenham, ganhamos ao Eintracht, ganhamos ao Arsenal, podíamos ter ganho a primeira mão e devíamos com os Juventus, e depois no fim 0. E pronto, deixa-me um bocadinho triste. Mas enfim, passando à frente, olha, saudações lindas a todos, boa noite e viva o Sporting sempre. Obrigado, um grande abraço, saudações juninas, Pastel. Pessoal, recebidas fechadas, já sabem, temos aqui mais uns 4 oradores, sendo que serão os Ornelas, o Ivo, o Pedro e o Diogo. Eu vou dizer o vosso nome, porque a malta que vai vir no podcast não está aqui a ver a vossa imagem. Queria fechar isto nos próximos 20, 25 minutos, portanto, peço que sejam o mais concisos possíveis. Vamos começar então aqui pelo Luís Ornelas. Luís, boa noite, saudações juninas. Oh, viva, saudações leoninas. Conseguem-me ouvir? Perfeitamente. Sim, porque esta aplicação às vezes... Não foi fácil subir. Não foi. Mas de facto foi um jogo que... E eu conheço vários benfiquistas em que eles de facto estavam a morrer para ter bilhetes em Alvalade e de facto muitos deles conseguiam, e foi o que nós vimos. E de facto eu partilho das opiniões daqui de vários sportingistas, que é o que é que esta direção de facto quer para o nosso clube em termos de relação com os adeptos. E algo que eu já falei noutros spaces, eu não costumo falar aqui muitas vezes nos spaces, mas o que é que esta direção quer da relação com os adeptos, porque de facto, como até o Varela referiu, nós assistências acima de 40 mil são praticamente inexistentes, e até como até foi referido agora, nós temos vindo sempre a descer desde o título. O Amorim, com estas opções, neste jogo, falando mesmo do jogo em específico, que vem retirando, até da segunda parte fizemos uma primeira parte completamente avassaladora, e depois na segunda parte, tendo esta exibição, foi completamente mel para os benfiquistas, que viram-se em controle do jogo. Isto de facto não é algo que represente o nosso ADN, já que pronto, esta direção do Varandas gosta muito de falar do ADN do Sporting, mas o ADN do Sporting não pode ser desistir de um resultado. Isto é absolutamente abismal para o que nos representa. Nós temos que ter garra e não podemos retirar os nossos melhores jogadores. E agora confirma-se o nosso quarto lugar. Que meios financeiros é que vamos ter? Que montra é que vamos ter na próxima época para os nossos jogadores?
que vá se mostrarem e como é que vai ser a próxima época. Visto que o Amorim diz que temos um plano para a Champions e temos um plano para não ter Champions, e agora eu quero ver que plano é esse que ele refere do não haver Champions. Mas de facto não é isto que queremos para o Sporting. Queremos lutar pelos resultados. E não me venham com esta coisa de ao Benfica ao menos não festeja no nosso estádio. Isso não é o nosso foco. O nosso foco é o Sporting. É ganhar todos os jogos. Não nos interessa as lutas dos outros clubes, se vai ganhar, se vai perder, não sei o que. Isso aqui não interessa para nós. O que nos interessa, nós tínhamos uma chance ainda de lutar pelo terceiro lugar. Tudo bem que era muito difícil. Sim, era muito difícil, mas enquanto fosse matematicamente possível, tínhamos que lutar, e esta segunda parte não nos representa. Como muitas vezes o Amorim fala do crédito, que é aquele que refere-se do crédito que vem vindo a gastar. Eu não sei se o Amorim terá gastado o seu último crédito com este resultado. É um treinador que, muito bem, é um treinador com clarividência, é um treinador que nós sabemos a sua maneira de jogar, mas esta atitude dentro de campo não é de facto algo que seja para nós, e portanto veremos como é que esta pré-época vai correr, veremos que decisões é que são tomadas. Partilho com outras opiniões que foram aqui ditas, que se Amorim cai a direção, e estou completamente de acordo. Portanto, teremos que ver o que é que será o futuro, mas ponto assente neste jogo, nesta época, sobretudo, é que não podemos aceitar este nível de exigência para o Sporting. O Sporting tem que ter um nível de exigência muito, 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 muito maior. E pronto, saudações leoninas para todos. Isto é um jogo que estamos tristes. Eu estou aqui, já bebo o meu vinho todo, mas pronto, deixarei os outros para falar também, que isto é, como tu também disseste, não, isto também é para ser rápido. E obrigado. Pronto. Muito obrigado, saudações leoninas a todos. Muito obrigado. Abraço a todos. Até à próxima, obrigado. Estamos aqui também para esta terapia, não é? Para não ser sozinho. Muito bem, vamos lá então. Ivo Crescente Oliveira, boa noite, Ivo. Como é que estás? Boa noite, como é que estás? Tudo bem? Bem, obrigado, meu amigo, bem, obrigado. Podia estar melhor, estou a ouvir lindamente. Vamos lá. Olha lá, saudações leoninas a todos que me estejam aqui a ouvir. Eu só entrei hoje porque estou aqui num modo de fúria, raiva ao mesmo tempo e frustração. E então vim ouvir o que é que a malta, porque a tentar perceber se era só eu que estava mal disposto e tenho um mau humor e não gosto de jogo contra estes gajos nem um bocadinho, e estar a ganhar 2-0 numa primeira parte fabulosa e depois, já sabendo ao intervalo, que até comentei com amigos meus, e toda a gente sabia, quer dizer, que o Bar ia entrar, o Arsenal ia ou para o meio campo, ou para o miolo, ou ia para uma das alas. Até me surpreendeu que ficou lá à direita, mas sempre feito e para o meio. Mas já sabia que isto ia mais para a direita, mais para a esquerda, no intervalo a coisa ia ser assim. E a primeira substituição que o Mourinho faz é por Paulo. Eu percebi o porquê, que era para não andar a trocar a bola ali na saída da defesa, a trocar a bola e bater longo. E bater para alguém que soubesse dominar ali a bola de costas. Mas isso não é, isso é retirar lá está, é o Amorim a contradizer-se, porque diz que nunca vai mudar a sua ideia de jogo. Mudou a ideia de jogo. Ao fazer essa simples substituição, que é não sair a jogar
para bater bola na frente, porque o Benfica estava a subir mais, como é óbvio que ia subir mais. Estava a perder 2-0, é óbvio. Ah, não é fazendo esta alteração que vai mudar qualquer coisa que seja. Na minha ótica, só deu confiança ao Benfica que começou a ter mais bola, porque ao bateres a bola, estavas a dar, quem está de frente? Tu centrais. Centrais iam ganhando, ganhavam a segunda bola ao meio campo do Benfica, e o Benfica começou a ganhar mais confiança. Isto é uma bola de neve. Só por uma substituição mal feita, atenção. Pá, deixa lá tapar ali não sei quietinho, eles estavam a jogar bem. Estava 2-0 na mesma. Não vi porque aos 50 minutos, aos 52, aos 53, já não sei mais ou menos, entraram para ali para isto. Para mudar, para passar de sair a jogar, para bater bola na frente. Não tenham medo de assumir o estilo de jogo. O Mourinho já disse isto tanta vez, porquê mudar? Não consigo perceber e é por isso que eu estou um bocado, pá, não estou um bocado furioso. Porque é que mudou esta forma de jogar? Pá, e pronto, o Paulinho já não vou bater no Paulinho, não bater, cada um pensa o que pensa do Paulinho. Eu cada vez que me lembro dele, só me lembro que é a transferência mais cara da história do Sporting. Um gajo que marca 5 gols no campeonato e joga numa equipa que marcou, não sei se era mentira, mas joga numa equipa que marcou no campeonato 69 gols, ele marcou 5. É disto que a gente está aqui a falar. Só. Estamos a falar de um ponta de lança, que é o jogador mais caro da história do nosso clube, em 69 gols marcados neste campeonato até o jogo 2, marcou 5 e deu 7 assistências. E estamos a falar, como tu disseste há bocado e bem, num campeonato que é muito desequilibrado. Há os quatro primeiros e depois há o resto. A verdade é esta. Custa dizer isto, porque somos portugueses, mas a verdade é esta. E a verdade, para me custar mais dizer isto, é que temos um ponta de lança no Sporting que nos marca 5 gols no campeonato todo. Em 69 gols. Estamos à espera do quê? O ponta de lança ele trabalha muito. Epá, eu para trabalhar eu tenho outro gajo qualquer. E depois há outra coisa que me faz confusão. Atenção, faz-me confusão, mas a segunda volta do Sporting é brutal. Portanto, este jogo hoje estou um bocado maluco, porque é contra quem é ganhar 2-0 ao intervalo e por uma substituição que nos altera a forma de jogar, sofremos o empate. Há aqui uma situação que eu não consigo perceber. E contra o Marítimo isso fez uma confusão tão grande lá no estádio, que foi, estamos sempre a sair com os centrais, mas isto é a nossa forma de jogar há algum tempo, até quando somos campeões, mas não era tão declarado quando somos campeões. Estamos sempre a sair com defesas centrais a jogar. E quando não dá para o lado, estica na frente, estica nas alas. Ultimamente é assim, mas muito declarado. Fala que o nosso campeonato é nível baixo. E eu digo assim, mas começo a pensar, médios centros existem para quê? Não era para construir. Numa, quer dizer, quando eu me lembrei de jogar a bola, médios centros é para construir, é para organizar, pensar o jogo. Não estamos a jogar, não estamos a construir com médios centros. Estamos a construir com defesas centrais. Eu daqui a bocado já me deu uma de Guardiola, que era passamos os médios centros à antiga, os ditos médios centros para defesas centrais. No que toca a construir. Só se for isto. Porque a mim faz muita impressão estar aquela linga-linga do passa para lá e estica de repente. E pá, isso dá. Contra equipas que jogam tac-a-tac connosco, dá. Se abrem lá atrás. Mas contra equipas que se metem lá, usam para o autocarro todo lá na frente, lá atrás, como é que é? É difícil. E depois não podemos ter um ponta de lança, como eu disse, eu não vou-te bater mais no ceguinho, tem estes números. Não sei se me estão a ouvir, estás a ouvir, não estás? Estou a ouvir, estou. Perfeitamente. Estou, desculpa lá. E agora só para rematar, e não me venham, já disse, já sou da mesma opinião, as contratações não foram felizes,
A estrutura também já o disse, já vou assumir. Epá, mas não me venham com Lelos e Jean Lucas destas vidas, por amor de Deus. Se queremos upgrades, reais upgrades, não me venham com Lelos nem com Jean Lucas destas vidas. Deixa-se lá de ir aqui ao mercadozinho, já deu cunhada, já estás mifrado, os outros também já não a ver. Estás mifradinho, cá em Portugal. Vem Arturos, vem, por exemplo, só tiras. Vamos buscar a campeonatos um bocadinho já com mais rotação. Mas depois é caro. É caro. Eu não sei se é caro, mas caro é pagar 5 milhões e 3 milhões aqui, 2 ali. Juntas isso tudo, vais buscar um jogador bom, 10 milhões ou 12. Lembremos que o Base de Ossos custou 12 milhões. Né? Lembremos que o Bruno Fernandes custou 9 milhões. Lembremos que o Acunha custou 9 milhões. Então fomos lá buscar fora. Estou a dizer que vamos buscar fora. Lembremos, atenção, isto não é 80%, era 100% quase. Lembremos disto. Mas já tem estaleca. Quero de seleção, no caso do Acunha e tudo, até quando chegou, fosse entrar o melhor jogador da Argentina. Vai concluindo, por favor. Temos ainda mais volta para falar, temos que fechar. Vai concluir. Pronto, e já sabemos que o Ugarte vai, podem escrever aí garantido que o Ugarte vai, mais um. Agora esse ainda não se sabe, mas não andemos com os amigos às costas e para a ponta de lança, deixemos lá o Gonçalo para assim, sei lá, que é aqui lá onde está. Porque o gajo trabalha nesta área só mais um bocadinho, né? Deixemos lá estar quieto, onde ele está. Então vá, um abraço a todos. Um abraço e obrigado. Um abraço. Muito bem, vamos então continuar, pedindo à malta que seja mais concisa possível. Pedro. Alô, boa noite. Pedro, boa noite, Pedro Nuno. Miguel, vou dizer Pedro Miguel Paiva, não sou Pedro, para quem tiver ouvido o podcast, saber quem está a falar. Nuno, vamos a isto. Noite de frustração, que, enfim, assenta que nem uma luva à época que o Sporting está a fazer. Uma primeira parte de sonho, a mostrar aquilo que o Sporting tinha como potencial para fazer, de facto, ao longo da época. E depois uma segunda parte que foi a realidade daquilo que foi a época. E acho que ficou bem espelhado nos 90 minutos hoje em Alvalade, que esta época acaba por ser, de facto, uma desilusão total, espelhada nesta segunda parte, onde depois de basicamente esmagarmos completamente, quer de forma estratégica, quer de forma tática, os líderes desta liga, no intervalo decidimos todos basicamente entrar de pantofinhas no relevado, baixar linhas, deixar o Benfica tomar praticamente o controle total do jogo e aguardar serenamente que fossem aparecendo os golos de um possível empate ou até de uma possível derrota. Sublinhar que o segundo golo do Benfica é mesmo fora de jogo. Eu não compreendo como é que o VAR não agiu, porque o Florentino está em fora de jogo, e não só está em fora de jogo, como prejudica a ação do defesa que o está a marcar no momento da marcação do livre. Portanto, o lance teria que ser logo invalidado a partir dali. Mas também este gol do empate do Benfica acaba também por demonstrar aquilo que também foi esta época, com sucessivos mãozinhas a amparar esta época do Benfica, que aqui além pontualmente, como hoje aconteceu já nos descontos, onde surgem os gols e surgem os lances, que de alguma maneira livram o Benfica de males maiores para a última jornada. Este jogo pós-Sporting era sobretudo um jogo de orgulho, e a primeira parte espelhou totalmente isso, com uma exibição monstruosa do Ugarte, com uma exibição monstruosa do Morita, uma equipa que basicamente não deixou respirar o Benfica, e que só peca por curto os 2 golos com que chegámos na liderança da primeira parte.
A segunda parte foi a antítese da primeira, onde basicamente jogámos exatamente ao contrário daquilo que tínhamos feito na primeira parte. Eu não quero acreditar que foi uma questão física, porque nesta altura não se justificava, não se justificaria. Também não quero acreditar que foi levantar deliberadamente o pé do acelerador, confiante que o Benfica podia eventualmente chegar ao empate. Sobretudo, eu não sei se foi das substituições, se não foi das substituições, mas o Amorim, para mim, tem responsabilidade nesta segunda parte, quando ele olha para o jogo e percebe que nos primeiros 10 minutos da segunda parte o Benfica está, ele sim, a sufocar o Sporting, não consegue ativar a equipa para, de alguma maneira, assumir de novo o controle do jogo. Porque há formas de o fazer, e o Sporting já o fez em bons tempos com o Amorim, isso mesmo, que é congelar o jogo num determinado momento, segurar a bola, controlar a posse de bola, porque tinha o resultado e o tempo a jogar a seu favor. E nós nem isso fizemos. Não percebi. Acho que a entrada do Paulinho é uma entrada totalmente infeliz. É infeliz, depois comprovada com um falhanço que eu considero inacreditável, mas também por ter mexido numa coisa que estava a funcionar bem. O Trincão é encostado à linha e desaparece do jogo. O Pote hoje basicamente não se viu o jogo todo. E isso condicionou muito a fase atacante do Sporting nesta segunda parte, que basicamente e praticamente não existiu. Nem mesmo naquele momento mágico onde o Ugarte pega na bola no eixo defensivo do Sporting e consegue transportá-la até à área do Benfica num lance incrível, entrega a bola ao Paulinho e pronto, ele basicamente não consegue a segurar a bola, mas aí nem considero que a culpa seja exclusivamente do Paulinho. A bola não chegou lá por infelicidade, mas isto tudo para dizer que, de facto, estamos aqui todos muito frustrados porque queríamos uma vitória do Sporting, queríamos fechar a época pelo menos com o orgulho de sentir que o Benfica não ia festejar o título em Alvalade. Noutras circunstâncias, se calhar o empate nesta altura do campeonato pouco ou nada nos adiantaria. Aqui o que é um facto é que este empate atira-nos em definitivo para a Liga Europa, uma coisa que se calhar já estávamos muito provavelmente à nossa espera, e deixa este sabor amargo de numa noite que poderia ter sido de facto uma noite do Sporting, e de alguma maneira nos inspirar um bocadinho para aquilo que poderia ser a pré e a próxima época. Deixa-nos com este amargo de boca que em tudo, para mim, logicamente, deixa a imagem, aquela imagem de marca que foi a época toda de um carrossel de exibições onde fomos sempre capazes do melhor e do pior num estalar de dedos. Dizer que o Amorim vai continuar na próxima época, mas não se pode colar a ideia de que o Amorim sair é o salvo-conduto para esta direção cair. Não pensem dessa forma, porque se vamos pensar dessa forma e se começar a criar a ideia de que sem Amorim esta direção cai, nós estamos a cometer um grande erro. O Amorim tem mais uma época para frente, tem mais uma época para nos provar que, de facto, aquele título não aconteceu por acaso. Eu acredito no futebol do Amorim, acredito nas ideias do Amorim, acredito que se ele tiver um plantel melhor na próxima época, vai com certeza disputar o título até ao fim, e espero que o Amorim também tenha aprendido com os erros que ele próprio também cometeu ao longo desta época e que ele hoje frisou ali muito ao de leve na conferência de imprensa, mas onde assumiu que se calhar fez gestão de jogadores quando não devia ter feito, apontou alguns jogadores para demasiadas titularidades numa altura em que os jogadores não estavam efetivamente numa boa forma, e acho que de alguma forma, se o Amorim não aprendeu com estes erros e se na próxima época efetivamente não levar o Sporting pelo menos a disputar o título até à final da época,
taco a taco com os seus principais adversários. Logicamente que eu desejo que o Sporting seja campeão, mas temos que sempre contar com aquilo que também são as equipas e os treinadores dos nossos principais adversários. E o próximo ano promete que vai ser um ano ainda mais complicado do que este, não só pela questão da nossa margem de investimento, que é reduzida, mas sobretudo porque a margem de investimento dos nossos adversários aumentou exponencialmente, principalmente a do Braga, e isso vai logicamente impactar no comportamento da próxima época. Mas eu acredito, tal como o Amorim acredita, que tem ali pelo menos uma boa parte daquilo que pode ser a estrutura sólida do ataque à próxima época. Para terminar, aquilo que aconteceu em Alvalade hoje com a questão das Games Box é muito triste mesmo. A questão do estádio, mais uma vez, não estar cheio e cheio de sportinguistas, também é uma marca indelével da forma como os adeptos do Sporting neste momento olham para o clube, principalmente os sócios e principalmente aquela massa que nunca falhava os jogos em Alvalade. E dizer-vos que se há responsabilidades a serem apontadas nisto, por muitos comunicados que venham do Sporting cá para fora, esses comunicados para mim valem zero, porque na verdade, se por um lado o Sporting legalmente fez o que tinha a fazer relativamente à venda dos bilhetes ao Benfica, por outro lado não houve uma frase, uma linha, um único discurso da direção a tentar demover os dos sportinguistas, de alguns sportinguistas, fazerem aquilo que acabaram por fazer, que foi cederem o seu lugar a adeptos do clube rival, num momento e num jogo e numa fase em particular de grande tensão, e que podia possibilitar, e aliás, ao que consta, parece que houve mesmo vários problemas ao longo do jogo nas bancadas, e que provavelmente não deu num acidente maior, sabe-se lá porquê, mas isto de facto é marcante, e suja muito, mais uma vez, aquilo que é o ser Sporting. Deixa eu concluir, Pedro. João Pinheiro, eu disse na altura que o João Pinheiro era um salvo-conduto para este campeonato não mexer mais em termos de decisão final, e a realidade é que isso acaba por ser manifestamente realizado com o segundo gol do Benfica a ser validado num fora de jogo. Eu continuo a dizer que é inconcebível estes golos com VAR existirem. E mais uma vez, contra o Sporting. Se fosse a favor do Sporting, se este resultado fosse na Luz, se fosse ao contrário, eu garanto que o golo nunca seria validado. Boa noite, meus amigos. Obrigado, Pedro Galvão, obrigado. Vamos concluir então, temos mais duas pessoas, Diogo Travassi e depois o 3 gerações. Diogo. Boa noite a todos. Nuno, consegues-me ouvir? Perfeitamente. Boa, pronto, boa noite. Obrigado, já não vim aqui há algum tempo. Fiz umas mini-férias, mas queria aqui só salientar um ponto que eu acho que ninguém referiu, pelo menos desde que eu entrei. Não sei se viram o comunicado que a direção lançou esta noite durante o jogo, e queria falar sobre isso. Até o Pedro também tocou aqui um pouco nisso e antecipou-me relativamente a isso, que é, pronto, relativamente aos bilhetes que foram vendidos para o Benfica e ao facto de estarem muito mais pessoas. Primeiro, já suspectávamos isso, não é? Porque era o jogo decisivo para eles, podia ser o jogo do título, podiam fazer a festa. Se fosse ao contrário, enganem-se os que acham que não seria o mesmo. Se fosse no Dragão, se fosse na Luz, os sportinguistas também conseguiriam muitos Red Pass e bilhetes e cartões sócio, assim como os do Porto, etc. Agora, a diferença é que connosco, eu não me lembro, desde que sou vivo, o Benfica, pronto, neste caso não é que estamos a falar, num caso parecido, que vir a fazer a festa cá, ou potencialmente poder vir a fazer a festa cá, e isso criou uma grande polémica. Mas, para mim, o que é mais surpreendente é o facto da direção fazer um comunicado, lançar a meio do jogo, parece que pressionada sobre pronto, esta grande polémica, quando tem
toda a responsabilidade, ou poderiam ter toda a responsabilidade, em tentar ou poder tentar evitar que isso acontecesse. Não só por questões de orgulho e de honra, não é? Porque era um deboche gigante sermos o salão de festas deles, mas não é por isso, é por questões de integridade física, quer dos nossos adeptos, como os dos deles, não é? Por eles sabendo que isto ia acontecer, qualquer pessoa prudente teria que se antecipar a este problema, avisando as equipas de segurança, como já... Diogo, até porque aquilo são game box, as pessoas estão a entrar no estádio do Sporting, vestidas com camisolas do Benfica e com uma game box do Sporting, não houver nenhuma prevenção em relação a isso, de facto, estou totalmente de acordo contigo. É escandaloso, Nuno, isso é escandaloso. Houve adeptos do Sporting que saíram do estádio antes do jogo começar porque estavam rodeados por benfiquistas e temeram pela sua segurança. Isto... É mais controlado se levas uma camisola da Jebel, aí é mais difícil. Diogo. Epá, mas não, isso é verdade, eu fico estupefacto com isto. Até porque houve ocasiões completamente polémicas de comunicação social de forma grotesca, casos, até quando foi o Benfica, que foi obrigados a sair porque estavam com uma camisola do Famalicão ou do Benfica, e no jogo Estoril, assim, situações dessas, e aqui, não podem vir, pelo menos com os adereços do Benfica, mas não podem, mas é que não podem, mas onde é que isto já se viu? Eu sei perfeitamente que esta direção tenta passar uma imagem mais prudente, mais politicamente correta, no que toca a posicionamentos de comunicação social e tudo mais, ligações com outras entidades, nomeadamente agora neste caso o Benfica, não criando certas intrigas. Mas isto não é uma questão disso, isto é uma questão de bom senso, não é? É uma questão de... É uma questão de segurança até. Na minha central, onde eu tenho lugar de leão há 14 anos, eu estarem lá mais 8 à minha volta e passado 10 metros ou 15 metros, estarem 500 ou 700 benfiquistas ao meu lado. Mas isto Diogo, o João Castro escreveu, até nas imagens aparece um senhor de alguma idade, um casal que se foi embora porque não se sentia seguro. Até ali. E depois o que a direção faz com lugar, não é? Literalmente o que a direção fez foi, no meio do jogo, mandou um comunicado a tirar a água do capote, a dizer, nós só vendemos 2.500 bilhetes. Está bem, então, mas e o resto? Somos nós que temos que impedir? Somos nós que temos que dizer, vão para o caralho, isso aqui? Claro que não somos nós, temos que fazer isto, não é? Mas pronto, isto não é nada que não me surpreenda. Depois queria só pegar aqui no tópico relativamente ao jogo, que é, eu sempre, desde o início, defendi e continuo a defender o Ruben. Sempre que eu critiquei, são coisas mínimas, não é? Podemos falar, é no toque às substituições, porque eu achava sempre que o Ruben fazia muito tarde as substituições e nunca era muito feliz nas substituições que fazia, ou pelo menos era algo que poderia melhorar. E ele hoje, eu também se calhar posso estar aqui um bocadinho a bater no boneco, mas ele hoje fez completamente o contrário. Ou seja, num jogo que nós estamos a jogar muito bem, nós controlámos completamente o adversário estrategicamente, como o Pedro há bocado estava a dizer, e não só, todos os parâmetros do jogo, vamos fazer substituições cedo e depois vamos tirar os jogadores que estavam muito, muito importantes no jogo, que eu não percebo não percebo. Como o Morita, o jogador que toda a gente, ninguém gosta, o Gaio, estava a fazer um jogo aceitável, o Morita igual, e os jogadores que entraram, se forem reparar, nenhum deles acrescentou nada ao jogo. Coitado, que eu adoro o SU, o lance do gol foi culpa dele, porque foi ele que fez aquela falta onde claramente que era o jogador estava virado para a linha lateral só a fazer contenção sobre o jogador, faz uma falta completamente... Claro que eu estou a dizer isto por ter sido a substituição, mas foram substituições, na minha opinião, muito à balda, onde o Sporting claramente estava por cima, e em jogos que não está por cima não faz substituições, e tem jogadores no banco que podem desequilibrar, poucos, mas tem, e agora neste jogo estamos por cima, a estratégia, lá está, isto aqui é tudo acontecer Sporting, que é ganhar 2-0 num jogo, eu estava mesmo a ver que nós íamos para o terceiro, mas pronto. E pronto, claramente que isto irá acontecer. Obviamente, eu até disse à senhora que estava ao meu lado, estamos a ganhar 2-0, estamos já muito melhor. A segunda parte, acho que o Benfica nem teve superior, teve mais equilibrada, porque o Sporting teve mais ocasiões do gol que o Benfica, mas o Benfica teve por cima em termos de domínio do jogo, em termos de controle do jogo, mas o Sporting criou, na minha opinião, as melhores ocasiões da segunda parte. E depois, queria só aqui dizer uma coisa para terminar. Só aqui isto que eu não percebi bem, depois se calhar posso entrar em diálogo em privado com o Pedro, para me explicar um bocadinho melhor, porque eu gostava mesmo de perceber isso, que é eu ouvi os comentários que eu ouvi aqui dizer relativamente a alguns tocaram relativamente à direção, então pronto, insatisfação, que já não é de agora, obviamente, e o Pedro tocou num ponto que é, enganem-se aqueles que acham que o Ruben é a salvação desta direção, ou que é quem, pronto, mais ou menos isto. E eu seriamente, eu só não consigo perceber quem é que acha
que não é a salvação desta direção. Porque se nós formos... Não foi bem isso que eu quis dizer. O que eu disse... Mas isso vai mesmo ficar para uma conversa privada. 30 segundos. Ok. Mas eu só quero finalizar no seguinte, que é, obviamente, que qualquer pessoa consiga ver os factos que há um pré, ou seja, um pré e um pós Ruben no que toca ao universo Sporting. E claramente que o Ruben, enquanto está no Sporting, enquanto esteve no Sporting, enquanto continuar no Sporting, é uma proteção gigante, gritante, nesta direção, porque encobre todas as pequenas falhas, todas as grandes falhas, quer com a relação, para mim é mais gritante de todas, relação Sporting, clube, adeptos, direção, adeptos, e isso faz com que, obviamente, o Ruben seja esse... Pronto, essa proteção da direção. Mas não se pode cair na tentação de fragilizar o Ruben para ele cair, para depois cair a direção atrás dele. Pedro, nem pensar nisso é bom. É que nem pensar nisso é bom, não é? Eu não sou nada apologista, por muito que não gosto ou gostemos da direção, nunca fui apologista de que queremos que o Sporting perca ou que o Ruben perca para sair, para depois a direção cair. Obviamente que não. Agora, mas eu já vi isso acontecer em Alvalade com outros treinadores. Mas o que eu também tenho muita pena, e é mesmo o que eu vou terminar, é eu não me orgulhar muito ter certos não, a maior parte de franja sportinguista, que infelizmente é assim muito em Portugal e não só no futebol, que é o Sporting ganha ou ganhou, a bola bate na barra e entra e está tudo bem, e as pessoas não vão às Assembleias Gerais, as pessoas não votam, quando votam em grande franja porque lá está, porque ganhamos e agora perdemos e parece que já está tudo mal, mas depois e não é assim, tem que haver projeto, tem que haver estrutura, tem que haver uma coisa que seja sólida e com prospecção futura em todos os âmbitos, não é só no futebol e não é só se ganharmos, porque não sei se podem estar esquecidos, vamos agora acabar a época de futebol, mas ainda temos muitas frentes nas nossas modalidades que infelizmente cada vez estão mais a decair e mais deprimentes no que toca a resultados, no que toca a exibições, no que toca a público, no que toca a tudo, no que toca à estrutura. Mas pronto, isso é conversas para outro dia. A todos e obrigado por este Obrigado, Diogo. Sabes que isso as eleições não é do Sporting, não é de agora. As pessoas votam não de projetos, mas do momento do futebol profissional masculino. Basicamente sempre foi isso e acredito que continuará a ser. Muito bem, para fechar, 3 gerações, boa noite. Boa noite a todos. Olá, então, vamos lá. Tudo bem. Podia estar melhor, mas é a vida. Hoje não está fácil, não? Não. Olha, eu entrei sobre o jogo, não há muito a dizer. O jogo mudou quando foi feita a substituição. Deixámos de ter a primeira substituição quando entrou o Paulinho, saiu o Edwards. Deixámos de ter bola e perdemos por completo o controle do jogo. A partir daí foi uma pressão e acabou por entrar. Não há muito a dizer porque isto ao fim e ao cabo é um espelho daquilo que foi o grosso da época. Mas o que me leva mais a entrar é aquilo que eu assisti hoje em Alvalade. E eu costumo ser um grande defensor dos adeptos, mas eu hoje estou aqui exatamente para os criticar. Aquelas pessoas que ou cederam gamebox, e estou a falar principalmente na bancada B, que é onde eu me sinto. As pessoas que cederam as gamebox e aqueles que deram os cartões de sócios para os benfiquistas estarem presentes ali, deveriam ter estado onde o Sporting colocou os jogadores de handball, que era para sentirem na pele aquilo que os outros sentiram. Portanto, é uma vergonha. Colocados os jogadores de handball já agora? Os jogadores de handball foram colocados entre o B3 e o B5. Eu chamei dois jogadores de handball, posso dizer, chamei 2 jogadores de handball para virem para o pé de mim, para estarem afastados dos adeptos do Benfica. Inacreditável. Portanto, eu já fiz a pergunta aí, escrevi no Twitter, se chegar lá chega, se não chegar não chega, mas eu gostava de saber, as pessoas que são responsáveis pelas modalidades, porque é que num jogo destes continuam a dar os convites para os jogadores, porque ali não ficam só os jogadores de handball, costumam ficar os jogadores de vôlei, costuma ficar o staff eu vi o Paulo Luís do futsal a descer, provavelmente também veio daquela zona. E eu agora estou aqui, cheguei a casa, estou aqui a passar os twitters, vejo um rapaz que foi jogador do Sporting, o Mateus Nunes, que não tem qualquer ligação ao clube, num camarote.
Mas os camarotes são para os jogadores e para os jogadores. Então, por exemplo, os jogadores de handball para a semana, no próximo sábado, vão estar a jogar contra o Benfica e hoje estavam sujeitos a levar a porrada dos adeptos do Benfica. Há que ter um bocadinho de bom senso, porque podem fazer o comunicado, mas as pessoas sabem, e o Sporting tem pessoas na segurança, os responsáveis da segurança ou da direção do estádio, não sei, uma posição qualquer, a ter a mínima noção daquilo que vai se passar. Isto não cabe na cabeça de ninguém. É que não basta estes adeptos do Benfica, como me acontece a mim, como acontece a todas as pessoas que entram na porta 1 e na porta 7, que não há revista absolutamente nenhuma, mas quando eu digo nenhuma, é nenhuma. Eu entro com uma garrafa de água se for preciso, não tenho problema nenhum. Aliás, o meu vizinho do lado entra sempre com uma garrafa de água com tampa. Portanto, é tranquilo. Aquilo é, se eu quiser levar o farnel, como nunca há comida no estádio, eu posso levar o farnel e eu entro tranquilamente, ninguém me chateia. E estar ali, e estar o jogo todo ali com aqueles adeptos, e é inacreditável. Eu vou-vos dizer, nós não podemos ir assistir ao jogo de handball no Dragão. O Sporting não é uma, nem duas, nem três vezes que não nos dão bilhetes para ver o modalidades de pavilhão no pré-fabricado. Não é uma nem duas vezes, e não acontece só com o Sporting, acontece com outros clubes, que para bancadas centrais ou bancadas de adeptos do clube visitado não podem entrar adereços da equipa visitante. O Sporting não faz nada disso. E como já ouvi aqui dizer, o Sporting não mexeu uma palha para que isto não acontecesse. É lógico que a principal responsável é quem tem os cartões e quem os faculta. Eu tive familiares a quem recusei, familiares, mas familiares não é familiares afastados, é familiares próximos, que recusei ajudar a comprar bilhetes. É muito triste ter que estar a ver isso. Epá, é lamentável. É que as pessoas, ao estarem a oferecer o lugar ao rival, estão a colocar os outros em risco. E o Sporting podia perfeitamente ter aberto uma exceção, e neste jogo, com o celema que estava a dar neste jogo, os bilhetes passavam a ser, conforme nós fazemos, de outras formas, ou as gameboxes não eram transmissíveis neste jogo, por exemplo, uma coisa qualquer, mas deveriam ter feito alguma coisa para tentar evitar o inevitável. Porque na realidade, conforme estava a dizer o Diogo, e eu concordo um bocado, se fosse ao contrário, o ano passado os portistas, quando foram à Luz, também conseguiram muitos bilhetes. Mas há aqui um ponto que, uma pessoa, eu saí da porta 1 e caiu uma cadeira cá em baixo. Eles na zona que não era deles, no B5, estavam a tirar cadeiras para o outro lado. E a polícia não fez rigorosamente nada. E como disse o Abel e bem, é mais fácil entrar com uma camisola do Benfica do que com um cascola da Juventude Leonina, por exemplo. E isto é inadmissível, porque pelo menos aquelas pessoas que entraram pela porta 1 e pela porta 7 poderiam não ter entrado com os adereços do Benfica. Pelo menos isso. É que rebentaram ali tochas e potes de fumo no B5, como não se vê a rebentar a Juventude Leonina, por exemplo, ao diretivo. Pronto, o diretivo hoje estava em festa, até rebentou mais. Mas é inacreditável. E agrediram adeptos. Claro que sim, então as pessoas tiveram que se afastar. Eu digo-te, eu vi os atletas do handball a subirem e chamei-os para o lado de cá. Isto é normal. Isto não pode ser normal. Portanto, o jogador que joga atualmente, mesmo que não seja de futebol, tem direito a um convite. O convite normalmente é para aquele setor. Eles sabem à partida. Uma coisa é um jogo contra o Famalicão que não traz ninguém. Outra coisa é o jogo contra o Benfica. Outra coisa é o jogo contra o Porto. Pior ainda, quando o clube já sabia que além dos 2.500 bilhetes, podem contar a história toda, só venderam 2.500, mas além desses 2.500, iriam estar mais pessoas. E onde é que essas pessoas iam juntar? Iam se juntar exatamente à rede onde estão os adeptos do clube deles.
Mas o Sporting no comunicado, segundo eu entendi, até diz que foi o próprio clube que juntou lá, não é? Foi o que eu percebi. Ok. Então, como estão lá também os jogadores de handball da equipa e tudo mais. Pois, a questão é essa, né? Mas foi o que eu percebi, deixa-me ver com atenção, mas por indicação das forças de segurança, os adeptos do SL Benfica que se encontravam fora da zona que lhes era destinada foram encaminhados para a bancada lateral. 50 mil pessoas. Se calhar, não sei se estou com falta de memória, mas não me lembro. E o Sporting fecha a média com menos de 29.300 pessoas, com uma média inferior a 29.300 pessoas nos jogos em casa para a Liga, para o campeonato. E o Pedro Varela fez esse levantamento há bocado aqui e que diz que tivemos 2 jogos com acima de 40 mil, que foi com os Juventus e com o Eintracht. Sim, só para a Liga, só nas competições europeias é que quando o jogo contra o maior rival não tem 40 mil, é confrangedor, mas isto no estádio é assim, mas no pavilhão é bem pior. Portanto, nós vimos ontem o jogo de handball, ontem, handball e hóquei. O hóquei está a jogar a meia-final, o pavilhão está como está, o handball foi a seguir, ainda tinha menos pessoas, portanto, eu já disse isto, o que me choca a mim não é que isto aconteça, o que me choca a mim é que isto aconteça e nada seja feito para inverter. Portanto, continuamos a ter aquela promoção estilo carimbo, põe um carimbo, manda um tweet ou faz um post e está a andar, saiu aquilo, é os que tinham lá programados, aquilo deve estar programado, olha, hoje vai sair um, amanhã vai sair outro. Continuamos, esteja o pavilhão vazio ou esteja cheio, é exatamente os mesmos 4 euros, portanto, é 4 euros, aquilo está ali, não interessa se está vazio, se está cheio, olha, se está vazio azar, mas são 4 euros e andamos nisto. Eu gostava que quem decide isto falasse às vezes com os jogadores, não estou a pedir para falar muitas vezes, mas basta falar 1 ou 2 vezes e depois perguntarem-nos, olha, vocês preferem jogar com o pavilhão cheio ou preferem jogar com o pavilhão vazio? Se os jogadores disserem que preferem jogar com o pavilhão vazio, se calhar estão no bom caminho. Mas não é essa a resposta de certeza que lhes vão dar. Certeza que não é. Porque não é a resposta verdadeira. Olha, e agora resta-nos continuar a apoiar nas modalidades, porque é aquilo que nos falta até ao final da época para poder ganhar alguma coisa. Pelo menos aqui em casa, ainda há mais um jogo do Vizela, mas eu esse aí já não vou estar presente, portanto é o que é. E outra coisa que nos falta, que eu gostaria, portanto, eu falo por mim, eu em princípio tomei uma decisão de não presenciar mais jogos da secção de hóquei enquanto não me explicarem porque é que o hóquei feminino vai fechar. Quando me explicarem voltarei a ver, mas até lá não tenciono voltar a ver mais nenhum jogo de hóquei. Eu sei que é indiferente, né? Mas porque mais ou menos um, se vai ou não vai, se calhar até é chato e convém não estar. Mas é inadmissível que não nos deem uma explicação e que sejam os atletas a transmitirem que a secção vai fechar e sejamos francos, esta notícia que saiu do futsal feminino também não foi por acaso, né? Isto são coisas que transpiram e é exatamente para se saberem. Portanto, já agora pode explicar para quem está a ouvir que não sabe o que aconteceu com o futsal feminino? Futsal feminino, houve uma página de apoio ao futsal feminino que escreveu que as atletas foram para casa nos seus próprios carros. O jogo tinha sido onde, lembram-me? O jogo foi lá em cima em Faf. É assim, a mim pessoalmente não me espanta, porque há mais modalidades que utilizam o seu carro para poder ir jogar. Portanto, mas é o que é. Muito bem. Muito bem. Um abraço a todos e saudações leoninas. Um abraço, saudações leoninas. Caros amigos, muito obrigado. Saudações leoninas a todos. Aqui o Space daqui a nada fica disponível no podcast, também no Spotify, todas essas plataformas. E também já de seguida vou pôr aqui o link para quem estiver aqui no Twitter, quer ouvir aqui. Isto está cheio de bugs, há muita malta que não estava sem som, portanto vão ao podcast. Está feito, pessoal, saudações leoninas, obrigado
e voltamos provavelmente para o próximo jogo, diria eu. Um abraço.